não se faz inclusão sem inteligência emocional. Eu não acredito em educação sem amor e limite. Olá pessoal, eu sou o André Coelho. E eu sou a Gabi Zaleski. Sejam muito bem-vindos ao Uninecast, o podcast que transforma informação técnica em conteúdo amigável e de fácil acesso, sempre humanizando profissionais, empresas e a audiência. Muito bem. E hoje no episódio 51, vamos falar sobre um tema de interesse geral. Muito bom. Inteligência emocional e saúde mental. Como a própria convidada expressou, esse é um conteúdo emergencial para o ser humano em todo o lugar do mundo. Isso é forte, né? A gente estava até falando aqui nos bastidores, né? A nossa audiência, ela está sendo construída à base de informação relevante, informação do bem, e tem crescido muito. Então, assim, falar sobre saúde mental é uma forma da gente poder levar um conteúdo ainda mais rico para as pessoas no momento que a gente vive hoje, né? Porque se a gente liga os noticiários, se a gente vai um pouquinho mais profundo na internet, nas notícias, a gente vê tanta atrocidade, tanta barbaridade acontecendo, que eu me sinto honrada de poder levar esse tipo de conteúdo, de permitir, né, essa ferramenta que é a internet, de levar conteúdo do bem, que as pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. Eu fico muito feliz por isso. É isso que motiva a gente a continuar fazendo e continuar inspirando, né? Inspirando as pessoas a consumirem conteúdo de qualidade e relevância. Isso é muito importante. Somos muito gratos a todos os participantes que já passaram por aqui, principalmente a Adriana pela paciência dela, de estar conosco, né? A gente teve imprevistos tecnológicos e a gente conseguiu e está aqui gravando. A gente é muito grata. Então vamos lá, vamos apresentar. Vamos. A nossa convidada de hoje é a Adriane Ambroise. Pela primeira vez aqui no Ninecast, ela nasceu em São Paulo, lá na tradicional maternidade Promatre Paulista. Mesma maternidade onde nasceram meus primeiros filhos. Que legal, né? É casada há quase 32 anos, é mãe do Leonardo com 31 anos, do Rafael com 28 e do Breno com 15. E já tem um netinho de 1 ano. Ela é formada em propaganda e marketing, estuda bastante e atua nas áreas de pedagogia, psicologia, neurociência, inteligências múltiplas e inteligência emocional. É empreendedora e empresária. Adri, seja muito bem-vinda. Bem-vinda, querida. Olá, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Como a Gabi falou, bem falado, é uma honra. Acho que na minha vida profissional eu tenho isso como missão mesmo, né? Independente do que a gente faça como trabalho ou até profissionalmente, eu trago essa temática, e melhor do que a retórica, a prática, dessa abordagem como missão. Então, eu me coloquei há 35 anos atrás como isso sendo a minha vida, que eu seria a voz para isso. E, né, e cada vez mais, eu, além de eu me sentir honrada, eu me sinto absolutamente fundamental que existam mais vozes nesse sentido, pelo que a gente vive hoje, como vocês colocaram também. Excelente. Obrigado pela participação, obrigado pela generosidade em compartilhar seu conhecimento, sua história, um pouquinho da sua experiência. Obrigadão, viu, Adri? Imagina, eu que agradeço vocês pela oportunidade da gente bater um papo aqui. Valeu, obrigado. Adri, quando a gente fala de inteligência emocional, o que de mais simples vem na sua mente, assim, para você falar um pouquinho para o pessoal? Eu acho que não existe inteligência emocional sem algumas poucas premissas, né? De modo bem simples. Eu preciso me conhecer,
né? Conhecer minhas emoções, como eu reajo, né? Aonde está meu automatismo, aonde eu tenho um pouco mais de ponderação. Eu acho que é necessário que a pessoa também tenha um mínimo, né? Ou busque constantemente a autorregulação. Então, eu senti isso, identifiquei, e ok, o que eu vou fazer com isso agora? E não simplesmente ir reagindo no automático. Eu entendo que, além de me conhecer, é fundamental observar o outro, né? Conhecer o outro, levar um olhar empático ao outro, porque a gente não está sozinho nesse mundo, né? Para que, então, eu possa expandir do que eu conheço de mim ao que eu conheço do outro, em um olhar empático, e aí ampliar e qualificar, né, as habilidades relacionais, para que aí a gente possa expandir mais um pouquinho e ter uma consciência social, né? O quão responsável o meu verbo ou as minhas ações ecoam no meu vizinho, na minha família, no país, no mundo, enfim, né? Eu acho que, se a gente pudesse resumir inteligência emocional, é esse combo para que apoie minha tomada de decisão e minhas ações de maneira mais responsável e consciente diante de mim e do outro e dos outros. Inteligência emocional se ensina, Adri? Tem como aprender a ter esse controle? Tem. Se ensina, e eu tenho, né, uma experiência aí de absolutamente, só quase 30 anos, eu acho, somando aqui mentalmente, mais 30 anos, em que você gradativamente, de acordo com a fase do desenvolvimento da criança, do adolescente, né, até chegar no adulto, você vai ampliando esse conhecimento e essa prática. Hoje, eu estive no chão da escola durante 25 anos, com criança muito pequena, educação infantil, né? Então, de 0 a 5 anos. Hoje eu atuo num programa de educação socioemocional, que eu sou autora, e ali também a gente estimula de 2 anos até o ensino médio, aí que a gente pode colocar 17 anos, que é quando eles começam a pensar em ingressar na faculdade. Então, toda essa base é muito possível, né? Por exemplo, se eu tenho uma criança de 3 anos, que ele acabou de sair dessa fase mais egocentrada, né? Está saindo dessa fase onde só ele existe, só o que ele percebe é muito ele, né? E não tem nada de errado com isso, é da fase, da natureza humana. Mas se ali eu começo gradativamente a falar, bom, já que você está aí, né, você com você, né, se isso é o que você pode me dar agora, como inclusive capacidade, eu não estou aí num demérito à infância, pelo contrário, eu acho eles mega potentes. Tá bom, agora que você conhece você, o que você está percebendo você, sem ser um desdobramento, né, da sua mãe ou né, desse útero, o que você está percebendo? Será que esse friozinho na barriga é fome ou é ansiedade? Quando seu amigo rouba o seu brinquedo, o que você está sentindo? Você está com raiva, né? E ir gradativamente associando essa percepção física, sensorial, e ir nomeando, ir identificando que emoção está ali por trás. Com isso, né, isso começa, então, uma construção de autoconhecimento, né?
O autoconhecimento, ele não começa sem uma autopercepção, uma autoobservação. Isso para o pequeno, médio ou grande, para o humano, né? E aí, gradativamente, por exemplo, quando essa criança está num conflito com um amigo, que é também super da natureza deles, né? Eu proponho, como um adulto educador, que não importa se escola ou família, mas um adulto educador, eu proponho que essa criança olhe para aquela outra criança. O que será que ela está sentindo? E se fosse ao contrário? Né? Aí eu já parto para uma reflexão para que ele consiga se colocar no lugar do outro, que nada mais é do que a tão falada empatia, mas de forma prática, porque a criança precisa do concreto. E assim eu vou gradativamente, conforme a faixa etária, ampliando. Mas veja, o objetivo em si não muda. Eu preciso me conhecer, eu preciso conhecer o outro e eu preciso ampliar isso para o mundo, né? A gente sempre vai ter isso, mas em graduações diferentes até a gente chegar na fase adulta. Porque hoje eu percebo que, sem dúvida, isso deve e pode ser colocado desde a infância. Mas hoje eu percebo, né, a nossa faixa etária, os adultos, né, muitas vezes ainda engatinhando na inteligência emocional. E só voltando aqui um pouquinho, Adri, você pode contar um pouquinho para a audiência aqui quem é a Adri na história da educação, como é que você começou nisso? Só para o pessoal entender um pouquinho por que Com data ou sem data, fazendo o que André? está fazendo. A gente põe data ou não põe data? Você que sabe. Brincadeira. Em 91, eu estava formada em marketing. Em 92 eu casei, em 93 eu tive meu primeiro filho, e em 96 eu tive o meu segundo. Quando eu tive meu segundo filho, eu olhei para o mercado da educação e falei, nossa, parece que eu tinha um outro ideal para ele, né? E rascunhei num caderno, eu tenho esse caderno até hoje, ele está bem amarelado. Tudo que eu considerava ideal, ou então o que eu considerava importante para o meu filho ter como uma primeira escola. Procurei aqui na minha região, que é São Bernardo e Santo André, no ABC Paulista, e não achei nada que me agradasse muito. Minha mãe já estava na educação, troquei algumas ideias com ela, comecei a ler, e aí, em 97, eu fundei uma escola de educação infantil chamada Materna. E eu não queria uma escola assistencialista, né? Então, eu coloquei como pré-nome da escola Centro de Cuidados e Desenvolvimento Infantil. Porque eu entendia que haveria de ter esse link ou essa junção entre o cuidado e o desenvolvimento, né? E assim foi, eu fundei a Materna e acho que, né, com a mesma experiência de vocês, quando você faz uma coisa, né, com amor, com um propósito, aquilo vai crescendo exponencialmente, né? E até que eu vivi essa escola há 25 anos, né? A gente, de uma unidade, tivemos a segunda, a terceira, e assim foi indo. Ampliamos, né, da educação infantil para o ensino fundamental, e foi uma experiência maravilhosa, porque também a gente fez uma metodologia completamente diferente. Eu tive essa oportunidade, né?
junto com o professor Celso Antunes, que foi o meu tutor desde 99, a gente construiu a metodologia da escola baseado nas inteligências múltiplas, né? E que já tinha um olhar lá em 2004, quando foi a implantação desse método, um olhar para inteligências pessoais, né? Para intra, para inter, e que juntando elas aí a gente consegue ter a emocional. Então foi um caminho assim, e quando eu achei que eu já tinha contribuído ali, né, com aquelas famílias, com aquelas milhares de famílias, crianças, profissionais, né, a gente chegou a ter 100 profissionais na escola. Aí eu falei, bom, agora acho que eu quero continuar minha missão de outro jeito. Eu sempre sonhei em escrever, né? Esse era o meu desejo de adolescente, sempre fui aquela do diário 1, 2, 3, 4, né? E sou até hoje. Eu elaboro o que eu sinto escrevendo, né? Minha forma de autoconhecimento, uma das. E aí eu, então, fui ser autora e contribuir com o conteúdo desse material, desse programa socioemocional. Nesse caminho, eu escrevi uma coleção apoiada no socioemocional, mas focada na diversidade e inclusão, porque também não se faz inclusão sem inteligência emocional, né? E agora dei mais um passinho que eu levo um pouco dessa informação para o corporativo também. Então, o educacional e o corporativo. Porque também eu comecei a entender que, tudo bem, eu posso trabalhar a criança, mas se ela não tem um eco na família, né, ou no lar, que siga, né, um pouco desse mesmo ideal, acaba que o ambiente impacta negativamente na criança, né? Então, eu entendia desde ela da escola que a gente que teria que ser com a comunidade, com a sociedade. Então, o quanto eu puder chegar nessa sociedade, eu chego. Essa semana eu estava lendo um artigo e falava exatamente o ponto que você está falando agora, que não adianta a gente... A profissional era da área da educação, ela dizia assim, na verdade eu acho que era até a área mais voltada à terapia infantil, ela dizia assim, não adianta a gente trabalhar com a criança se ela volta para o mesmo ambiente. Então, o trabalho que a gente desenvolve com a criança é junto com a família. Então, para moldar isso e para mudar, tem que ser com a família. Sobre o ambiente tóxico, né? Isso é muito importante. Eu só quero falar aqui que eu adoro essa história da Adri, de como ela fundou a escola. Eu acho muito, muito bacana o exemplo de uma mãe inconformada com o que o mercado da educação podia entregar para os filhos. Ela falou, não, eu vou tentar eu fazer. E isso, na minha opinião, é o que muda o mundo, né? O mundo, cada seu mundo, né? Nem cada um mudando seu mundo vai acabar ajudando a mudar o todo, o globo, né? Mas a gente conseguindo mudar o nosso mundo, o nosso núcleo, nossa família, o nosso bairro, aí começa a nossa cidade, e aí cada cidade, cada bairrozinho, cada famíliazinha fazendo isso, é assim que a gente realmente muda o mundo. E eu acho incrível essa história, adoro isso, eu acho que isso é inspirador, motivador, e um exemplo para sempre, porque sempre é esse tipo de atitude que vai ajudar a mudar tudo. Porque eu acho lindo. Imagina Parabéns. Quantas vidas ela impactou, e essas vidas vão... É que eu acredito que expande, né? A partir do momento que uma pessoa só e aquele núcleo onde ela está convivendo já muda, você já alterou. Só que quando você está falando de crianças, elas se espalham, né? Às vezes a família muda de cidade, muda de estado, muda de país. Então eu realmente acredito nisso, assim, que essas futuras crianças, né? Essas crianças que, quando elas crescem, elas vão levar esse tipo de informação, elas vão mudar o ambiente que elas vivem, né?
Porque elas começam a... Elas vão crescendo, saem daquela escola, vão para outra, saem daquela escola, vão para a faculdade, e assim elas vão também. E eu acho que a família, né, por exemplo, quando eu nunca acreditei num trabalho sozinho, né? É sempre a família, a escola e a criança. Se essas três figuras não estiverem uníssonas, né, numa linguagem só, eu vivi muito a escola puxar para um lado, a família para o outro. Isso não funciona, né? E olhando um pouco maior também, quando a gente, por exemplo, fala de inclusão, e a criança tem ali uma deficiência, eu também preciso dessa mesma linguagem com a equipe multidisciplinar que eventualmente atende essa criança. Então, psicólogo, fono, enfim, né? Quais os profissionais e qual a necessidade dessa criança. Mas todo mundo que entra nessa educação desse indivíduo, seja os avós, né? Hoje eu sou avó, eu consigo me colocar nesse lugar também. Todo mundo tem que ter um objetivo só, a criança. Cada um é um, sem dúvida nenhuma, mas todo mundo imbuído do mesmo propósito, né? Então, por exemplo, minha nora não pode dar açúcar antes dos 2 anos, eu concordo com isso, né? Mas tem aquela, e sei por quê, enfim, mas tem uma vertente, por exemplo, de vó que gosta, né, que faz um agradinho ali. Isso acaba, eu estou citando um exemplo muito simples, né? Mas o que está por trás disso, né? Poxa, eu não estou apoiando a crença da própria família da criança, como que funciona, né? É um exemplo muito, muito simples, mas para dizer que todo mundo, todos os adultos educadores que estão em volta daquela criança devem ter uma linguagem uníssona, né? Não existe outra, para mim não existe outra, senão fica muito confuso para a própria criança, né? Eu queria voltar ali naquela questão da empatia, que você comentou da empatia, né? Algo importante que vai ajudar a trazer também o autoconhecimento e conhecer aos outros, né? E você comentou disso estar já tendo que estar presente desde criança. Sim. Esse trabalho. Por exemplo, para uma criança de 2 anos e meio, 3 anos, nós temos um filho de 2 anos e meio, de 2 anos e 7 meses, né? Aqui eles chamam de terrível 2 anos. Então, ainda é uma fase complicada, certo? Com isso. Eu já não concordo nem com essa nomenclatura, mas vamos lá. Então, o que você recomendaria nessa idade? 3 anos, por exemplo. Né? A gente tem um vizinho aqui, o menininho tem 3 anos. E é quem vai estar mais em contato com o Nick daqui para frente, né? A gente acabou de mudar e tal. Qual que é a recomendação que você pode dar pra gente aqui na prática, aqui, como pais que querem estar presentes e aprender o que a gente precisa aprender também, né? A gente tá sempre aprendendo e ajudar aí no crescimento dele. Todos nós, viu? A propósito, por mais diploma ou conhecimento, a gente aprende de verdade com as experiências da vida, né? Essas que são o caminho, né, da nossa evolução como ser humano, e inclusive o nosso treino diário emocional. Né? A emoção, tudo bem, você aprende por ela também, mas não é no livro que você vai sentir a emoção A, B ou C, né? É na experiência da vida que você tem a oportunidade de ir se modelando emocionalmente para ter, enfim, né, esse autoconhecimento e essa empatia. Esse Terrible Two, eu tenho aí algumas ressalvas, né? Por que será que a gente chama essa fase de Terrible Two? Porque a gente tinha uma criança ainda
muito vinculada a esse pai e essa mãe, né? Como se essa criança fosse uma extensão desse seio familiar. A gente estava acostumado com uma criança que não se identificava como uno, e sim, né, como uma mistura desse todo. E aí ela começa a ter vontades próprias. Tudo bem que ela tem uma base dessa família, mas ela começa gradativamente a ter pensamentos e ações autorais, ou seja, dela mesma, né? E aí a família e quem está em volta começa a estranhar, porque, poxa, não era assim. Eu falava, faça isso, e ele fazia. E agora eu falo, faça isso, ele faz o contrário. Não. Né? Não. Tudo é não. O que mais falam. Então, bastava a gente perceber que eles estão num caminho de desenvolvimento. A gente, por exemplo, né, vamos supor, para ter um negócio, para ter enfim, a gente erra. Quantas vezes a gente erra para acertar? Quantas tentativas se tem para falar, puxa, agora eu fui, agora deu certo, não é? Para eles é a mesma coisa. Eles estão ali numa construção de quem eles são fora o papai e a mamãe, né? Então é evidente que e eles não estão querendo testar a gente. Eles estão testando a vida. Eles estão experimentando viver. Então, por isso, não, agora eu vou decidir. Você falou A, eu vou fazer Z, porque eu quero testar esse Z, né? É como se a criança pudesse falar assim, olha, eu não sou vocês. Eu estou tentando descobrir o que eu sou ainda e vai demorar um pouquinho, né? E ainda assim, eu estou tentando descobrir quem eu sou. Então, o outro ainda tem uma baixa valia. E não é por mal, apenas porque ele está concentrado em se construir. Mas aí eu não posso falar? Não. Os pais, né, os educadores devem falar, sem dúvida nenhuma. Eu não acredito em educação sem amor e limite. Né? Limite que eu digo assim, olha, se você vai colocar o dedinho na tomada, você vai se machucar. Né? Tudo bem, acho que tem o protetor, tudo, mas é um exemplo de que é a nossa função orientar, é a nossa função mostrar, porque a gente tem uma experiência anterior sobre aquilo. Mas quando, para tudo eu digo não, né? Eu sempre orientei as famílias nesse sentido. Porque nós, adultos, não somos também pessoas complicadas, né? Por exemplo, se eu tive um mau dia, né? E aí eu chego para aquela criança e tudo não pode. Muitas coisas que no dia anterior que eu estava, que era um domingo e eu estava bem, podia. E aí a criança muitas vezes fica à mercê do nosso próprio jogo emocional, né? Por isso a importância de criar-se critérios para nós, para a criança, entre nós dois, como pais, entre família, para que, sim, olha, isso aqui a nossa família não faz, não pode. E aí também tem um apoio em crença, em religião, ou até em valores éticos, né? E aí cada família vai ter a sua. Existe uma norma social, mas, né, o destrinchar disso, cada família tem a sua. Mas eu sempre procuro orientar as famílias assim, olha, quando estiver acontecendo alguma coisa, analisa, pondera. Primeiro que você já vai se autorregular, né? Você pediu uma zilhão de vezes para a criança ir tomar banho e ela negou todas essas zilhões, você automaticamente, naturalmente, já vai estar com raiva. Não é porque é seu filho, mas você está com raiva, é normal. O ser humano é assim.
né? Você está cansado. E então você vai, eu falo que tem que respirar, né? Você vai respirar, se recolher, se conectar, falar, bom, tô com raiva, peraí, vamos ponderar aqui. Nós somos os adultos da relação, não eles, né? E aí, o quanto eu chego nessa criança e falo, olha, banho é uma coisa que precisa ser feita, né? Todos os dias. Então, nós vamos falar assim, olha, daqui 5 minutos a gente vai guardar os brinquedos e aí a gente vai tomar banho, ok? Ok. E cumprir esse combinado. Mas o tanto de não que a gente fala, eu procuro orientar as famílias no seguinte sentido. Aquilo vai impactar a criança fisicamente? Se sim, é um limite. Então, é de senso comum que não pode colocar o dedo na tomada. Né? Tá posto. Não depende do meu humor. Né? Vamos para um aspecto emocional. Olha, eu preciso que o meu filho, no decorrer da sua vida, vá criando empatia. Então, se isso para mim é uma premissa, eu vou interferir cada fase do seu jeito, mas para que isso aconteça. Então, olha, né, não quer dividir o brinquedo com o amigo. Da natureza deles não dividir nada se eu não vejo o outro, né, com 3 anos. Então, olha, devagar nós vamos falar assim, poxa, mas nós estamos brincando junto, e se a gente trocar? Né? Ele fica com o seu, você fica com o dele. E agora? E se a gente brincar junto? Na entrelinha, você está ensinando ele a perceber o outro. Não precisa, né, de grandes teorias, mas uma prática daquilo. A mesma coisa, né, se impacta cognitivamente. Mais para frente, olha, a lição é importante. Né? Existem coisas que são inegociáveis e existem coisas negociáveis. É só a gente não confundir essas duas pecinhas, né? A gente, como pais, é natural que a gente vá replicar a forma com que nós fomos criados. Eu acredito que isso seja a nossa escola, porque eu desconheço um curso que eu possa fazer para saber se é uma boa mãe, né? Então eu acabo replicando a mãe que eu tive. E hoje assim, a gente conversa muito sobre a educação, a gente conversa muito sobre como a nossa família funciona, o que é bom pra gente, o que funciona pra gente. E aí algumas coisas mudam, porque na minha família era de um jeito, na família do André era outro, e a gente busca um bem comum para nós, para a família que a gente está construindo nesse momento. Mas a minha pergunta é, assim, eu gostaria muito de ter tido a oportunidade do meu filho estudar numa das tuas escolas, para que a gente pudesse, né, ter tido isso mais próximo, mas a gente está tendo essa oportunidade agora. E aqui eu enfrento, sou muito agradecida à escola dele, gosto muito, mas eu enfrento a dificuldade do idioma e da cultura, né? Mas assim, como que a gente, como pais, a gente identificar isso na questão das fases? Então, eu não sei, talvez, como que eu posso aprender em determinada fase? Porque eu acabo buscando material na internet, né? Que fase que ele tá agora, desse Terrible 2? Por que dessas características, né? Onde que eu posso melhorar nisso? Até quando é o normal dessa fase? Até quando que eu tenho que intervir com um profissional? Por exemplo, ele tá enfrentando essa questão da fala, né? Ele vai começar a fazer fono. Mas será que é uma questão necessidade dele ou porque ele é bilíngue? Então, até quando porque ele é bilíngue. Aonde a gente... Já vou te... Com certeza. Isso é interessante. Já te adianto que é porque ele é bilíngue. Ele é nascido aí? Nascido aqui. Vocês em casa falam português? Eu falo mais português com ele. Então, mesmo nascido em solo americano, ele tem uma família que fala português com ele, né?
e fora do ambiente, né, da casa, ele tem aí uma outra língua que é o inglês. Isso fica confuso para eles que estão construindo essa expressão verbal. É errado? Não. A criança pode ser bilíngue? Pode. Mas são cuidados que a gente tem que ter para... O que eu vejo hoje, Gabi, é um excesso de diagnóstico pelo simples fato de não se observar aquela criança, o contexto daquela criança, né? Hoje, muitas vezes, eu percebo psiquiatras, neuros, né? Com uma consulta de meia hora, medicando aquela criança, né? Ou aquele jovem, porque ele é TDAH. Será? Né? Ou será que a gente vem vindo numa geração ansiosa e dispersa, por N outros motivos, né? Como eu posso avaliar uma criança e medicá-la em meia hora de conversa? Não pode. Né? Não pode. Tudo bem, tem um monte de outras estratégias para a gente chegar nesse diagnóstico e, né, avaliação neuropsicológica e tudo mais, né, nesse caso. Mas como que você faz uma avaliação com uma criança até 5 anos? Isso não existe, né? Eles estão em constante mudança. Se eu passei 8 sessões com ele, brincando, aí sim, eu posso falar, né? 8, 10 sessões que eu, né, brinquei com a criança, provoquei, depois falar, eu posso falar, olha, realmente precisa. Senão, não. Né? Eu preciso de uma anamnese da família, conhecer a história dessa família e desdobrar isso, e não uma avaliação de meia hora. A fono é daí? Só para eu entender. Ou você vai fazer online? Não, é da escola. Ela fala português ou ela fala inglês? Não, ela fala inglês. Então, eu já tenho um pouco de ressalva, lógico que você vai testar, vai entender, e eu não estou falando da profissional, mas, veja só, ele tem 3 anos, né, você falou? 2 e 7. 2 e 7. O quanto da vida dele ele viveu no idioma inglês? 1 ano. Né? O útero dele falava que língua? Português, Entende? só ouvia o português. Entende? Então, se a gente somar aí 3 anos com, né, 2 e 7, com 9, o André é bom em conta, mas a gente vai ter mais de 60%, 70% da vidinha dele, da história dele, em português. Como que ele vai fazer vínculo? Como ele vai se comunicar? E ela idem com ele, né? Nessa condição. Então, eu não estou aqui colocando contra e nem falando, olha, não faça, por favor, não é isso, eu não estou, né, na profissional. Mas são coisas lógicas que, se a gente parar e pensar um pouquinho e for menos no rótulo e mais na observação do outro, talvez a gente comece a pensar diferente, né? É a mesma coisa, todo mundo fala do Terrible 2. Tá, mas vamos parar de colocar rótulo nas coisas, né? Ou no TDAH, e vamos olhar, vamos observar qual é a história. O que essa criança viveu? Ela nasceu na pandemia, ou então aquela criança, né, que hoje, vamos supor, está no 9º ano. O que ele viveu? Ele viveu o 6º e o 7º na pandemia, sem social? Será que ele é TDAH ou ele está com a energia contida? Nossa, isso vai mexer tanto com eles, né? Então. Ou ele está ansioso. Tem um livro recente, é de um americano, não vou lembrar o nome, mas depois eu posso compartilhar com vocês, se vocês quiserem depois divulgar. Chama Geração Ansiosa. É bárbaro.
né? Porque ele traz, inclusive com dados de pesquisa, gráficos, muita informação, como a chegada do smartphone em 2010 ali, né? Um pouco antes disso, ano 2010 é outro corte, mas como a chegada do smartphone modificou a sociedade. Uhum. Né? E não é aquela criança, não, meu filho não usa tela. Não, você não está entendendo. Modificou a sociedade. Né? Antes a gente tinha uma internet, mequetrefe, de escada, num computador. Às vezes só no trabalho, né? Que você ficava sentado ali e pronto, acabou. Agora está aqui, né? Bom, exato. Com a chegada do smartphone, você tem ele na mão. E aí, concomitante à chegada do smartphone, chegou o Instagram, chegou a tela uma tela frontal, né? Tudo chegou junto. O Instagram, você só podia fazer, você não tinha nem acesso no computador. O Instagram ele só funcionava em smartphone no começo, né? Então, veja, esse bloco que aconteceu é inegável o que fez de transformação na sociedade. Hoje eu tenho pais, e eu não estou generalizando, mas né, eu tenho uma comunidade que olha muito mais aqui, muito mais tempo no celular, do que troca olho no olho. Nossa. Esse tema daria um novo episódio até, né? De tanta coisa que a gente... E a criança, gente, eles precisam de olho no olho, né? Você precisa chegar nele, ele está em formação. Eu atendi, olha, isso já deve fazer bem uns 10 anos, mas só para a gente ilustrar. Eu atendi um casal, os dois bastante... os dois engenheiros, então, com uma mentalidade bem cartesiana, e eu não estou também... É um perfil, né? Não estou questionando aí a profissão, não, pelo contrário. Mas eles tinham um perfil bastante cartesiano, bastante inflexível, assim, nesse sentido. E eu cheguei para a reunião, os dois estavam no celular e no computador. E aí eu comecei a puxar, né, como que é o dia a dia de vocês, o que vocês fazem, e a gente tinha uma questão ali de alguns sintomas de TEA, que é o transtorno do espectro autista na época. Quando eu conversei com a família e montei a anamnese, eles me relataram o dia a dia, como eles eram, como eles procediam, como eram os finais de semana, né? Eu dei ré na análise. Porque a criança, ela só espelhava o que ela tinha. E a criança, ela é assim. Nossa. Ela aprende por espelhamento. Então, se você tem... ela aprende por espelhamento. Por isso que tem que cuidar das famílias, né? A criança, até ela ser autoral, como eu chamo, até ela fazer por ela, a referência que ela tinha era aquele pai e aquela mãe, né? E eu vou dar um outro exemplo e falando mal de mim mesma. Quando eu percebi que o meu filho, que hoje tem 31 anos, quando tinha 1 aninho e meio, arrumava o chinelinho para ir dormir no pé da cama, falei, opa, tem alguma coisa errada aqui, opa. E aí eu tirei todos os tapetes de franja que tinham na minha casa. Porque eu era a rainha de ajoelhar e arrumar a franja do tapete. Uau! Ele fazia a mesma coisa. Ele arrumava o chinelinho, ele não arrumava o tapete, mas ele arrumava o chinelinho, assim, sabe? Pareava eles, estacionava eles pareadinho e dormia. E aí eu falei, não. Né? O quanto que a nossa atitude, e a gente está 95% no automático do nosso cérebro, o quanto que a nossa atitude do dia a dia vai refletindo, não tem como, é assim. Mas nesse caso, por exemplo,
Era uma atitude, ele repetia, ele espelhava uma atitude sua que era uma atitude correta de organizar, né? De colocar as coisas organizadas. Ou como você enxerga que, por exemplo, num caso de uma criança de 1 ano e meio, isso pode ser levantar uma bandeira vermelha aí Pode para. ler. Eu acho que a minha resposta, André, é a dose. Uhum. A dose entre o remédio e o veneno é que muda o jogo, né? Eu percebi ali quase um método constante, dia a dia. E o meu também, Entendi. né? E aí eu quebrei isso, né? Eu parei e comecei, né? E quebrei mesmo. Eu parei com os meus tapetes e comecei a brincar com aquele chinelinho antes de dormir. Justamente para quebrar aquele ciclo e assim, deu certo? Mais ou menos, né? Porque ele não tem jeito, ele morou fora 4 anos, ele morou na Austrália 4 anos, né? Uhum. No primeiro Dia das Mães, eles mandaram um videozinho para as mães, né? Me emocionei muito. Mas eles mostravam o que eles eram da mãe. E o meu doce filho veio no vídeo de luva, produto de limpeza, baldes. Era o que ele via. Né? E ele fala até hoje, ele fala, eu sou assim por sua causa. Eu falei, eu sei, meu filho, eu sei. Eu faço um meia-culpa. A gente erra tentando acertar. Eu era aquela que fervia. Ele tinha um chocalhinho do Mickey, coitadinho do Mickey. Ficou desfigurado de tanto que eu fervia, né? Fervia. Nossa, Adri. Adri, o que eu gostaria que você deixasse algumas dicas. A gente falou bastante sobre essa primeira fase, né, das crianças com essa idade, né, até os 3 anos. Deixa algumas dicas para nós, pais, como a gente pode melhorar dentro da nossa casa, identificando algumas coisas, ou melhorando a nossa convivência com nossos filhos. Bom, eu também sou mãe hoje em dia de um adolescente. E eu não vou ser poliana e falar, olha, tudo é lindo e maravilhoso. Não, né? É muito desafiador. Principalmente porque, como eu falei, a sociedade está imersa em tudo isso, né? A sociedade está dispersa, a sociedade está imediatista. Então, a gente não dá para tampar o sol com a peneira, a tecnologia chegou, está aí, e é isso, mas como? Né? Como que a gente pode melhorar? Eu ainda acho, e né, não quero ir para um lugar comum, né? Mas eu ainda acho que tudo que eu falei no começo, se a gente puder colocar em prática dentro do seio familiar, é muito importante. Investir tempo mesmo, investir tempo, né, os pais, investir tempo neles mesmos, todas as saúdes que compõem a gente, né? Viver aquela vida em família, olhando, né? Olhando uns para os outros empaticamente, cultivando essa relação saudável, sem polarizar, como eu falei, né, na dose, sem o excesso de limite, de pressão e de cumprimento de tarefas, ou então o outro lado que é permissivo demais, ou, né, ou sim, é a junção desses dois. Eu falei, amor e limite. Amor e limite não tem receita para todo mundo, né? Cada família é uma, mas se eu puder resumir em 2 palavras, é amor e limite, sabe? Entender que todo mundo ali é ser humano, todo mundo erra, todo mundo tem muita habilidade, mas também todos nós temos dificuldade, né? Então, dosar entre a exigência e a compaixão, né? Que hoje a gente atropela tudo isso, né? Cuidar uns dos outros, né? Limite, amor e leveza. Para a gente,
né? Porque no final a gente está exigindo coisa de uma criança de 2 anos, de 5, de 6, que você fala, meu Deus do céu. Vamos pensar um pouquinho, faz 5 anos que aquele ser humano saiu do útero, será que a gente tem que assoberbar ele de lição de casa? Ou, olha, não vamos brincar agora, será? Né? Tem razão. Eu acho que é parar um pouco e pensar, né? E ponderar a gente com esse olhar humano. Não um cumpridor de tarefas. Eu vou levar esse conselho para nossa casa. Né? Eu achei muito legal a questão da dose. Cuidar com a dose, né? Nem de mais, nem de menos. Tentar cuidar com a dose e aí você tende a errar menos. A gente sempre acha que a gente está acertando, né? Mas é importante a gente ouvir uma opinião de fora para trazer a gente para o prumo e guiar realmente assim, olha, ameniza, mas também não solta muito. Bom, a gente tá chegando na nossa parte final. Eu queria fazer aqui, minha você pode pergunta, fazer minha pergunta final. Hoje, com o conhecimento que você tem hoje, se você tivesse a oportunidade, Adri, de estar sentada de frente com a Adriana quando era criança, uma menina pequena, talvez nessa faixa aí dos 5, 6 anos, pudesse ter uma conversa, tomar um café com essa menina, o que você falaria para ela? Que conselho você daria? Até me emociona, porque essa conexão com a criança, para mim, é uma das chaves do autoconhecimento. Eu ia falar para ela assim, olha, não se preocupa se você vai errar ou não, né? Você vai errar. As dificuldades acontecerão, mas se felicite com o seu caminho, porque eu te garanto que ele vai ser incrível. Por mais tropeço que aconteça, ainda assim vai ser incrível. Acho que eu falaria isso. A gente sentiu emoção aqui, né? Eu vou deixar aqui o nosso convite especial para uma segunda conversa, para que a gente possa ampliar um pouquinho a idade dessa criança, a gente continuar falando a partir dos 4, 5, até talvez uns 12, que dá uma outra fase, né, que vai mudar bastante. Eu deixo o nosso convite oficial para você voltar aqui e bater um papo conosco e a gente levar informação tão importante para as famílias, que isso eu acho fundamental. Né, amor? Eu vou adorar. Excelente. Porque tem bastante coisa para falar. Desculpa, pode falar. Tem bastante coisa, eu acho, para ajudar as famílias dos pré-adolescentes e adolescentes, sabe? Eles pegaram mais tempo disso tudo que eu comentei brevemente aí, desse smartphone, né? E o quanto eles ficaram no mundo virtual e saíram do mundo real, né? Eu acho isso bastante preocupante e de uma ação emergente também. Então, se eu puder contribuir, eu acho que pode ser muito positivo, visto, né, o tanto de gente que vocês atingem, se a gente acha que uma conversa... Porque os pais de adolescente, eles se sentem solitários. Porque você não tem mais festinha infantil que você vai encontrar outra família, você acha que a tua família é um ET, que você está fazendo tudo errado, que aquilo lá não vai ter fim e não é real. A gente conversa um pouquinho nos bastidores, que eu acabei de ter uma ideia aqui, mas eu vou chamar vocês depois para um bate-papo. Quem sabe a gente faz uma coisa especial nesse caso, né? E eu queria saber, Adri, onde que as pessoas podem te encontrar? Você tem algum... Não sei se você gosta de trabalhar com tuas redes sociais, ou você tem algum outro contato? Eu tenho o LinkedIn, que é meu nome, Adriane Imbroise, né, para ficar mais fácil. Tem o Instagram, que é Dri Imbroise. E só, eu não sou muito fã das redes sociais. Não, mas é bom quem quiser seguir você e já manter contato, já tem onde te encontrar. Sim. O LinkedIn é mais para... o seu, desculpa. Desculpa, Adri, pode falar. Não, o LinkedIn, ele é meu nome, assim, Adriane Imbroise. Eu acho que ali é um meio fácil, mas o Instagram também.
A gente coloca aqui o teu arroba, fica tranquilo. Tá legal. Onde é que a pessoa te encontra, amor? Teu LinkedIn? Meu LinkedIn é André Quaglio e meu Insta, André Quaglio 1. Uhum. O arroba aqui do nosso canal é o arroba U9Cast, usando a letra U e o número 9, né, onde as pessoas podem, a gente está começando a alimentar essa rede social, manter contato, e lá vai estar todos os nossos convidados, inclusive a Adriane vai estar lá também, para o pessoal poder encontrar com mais facilidade. Esse foi um episódio para a família, um episódio para os pais, em que a gente faz com muito amor e muita gratidão, Adri, para você estar aqui. A gente honra o teu tempo e o teu conhecimento com essa informação tão do bem. Um beijo no teu coração. Até a próxima. Vou aproveitar e já deixar o ensejo que vai ter uma próxima em breve. Obrigado, Adri. Beijo, Para querido. mim também foi uma honra muito grande. Adoro falar sobre esse tema, adoro poder contribuir um pouquinho com o que eu sei. E contem comigo. Foi muito, muito, muito especial. Obrigada, viu? Obrigada. Muito obrigado. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau. Até mais. Tchau.